Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje eu vou começar uma espécie de uma pequena catequese. Então, se está todo mundo esperando que eu vá resolver toda a situação em uma palestra hoje, já adianto que não é possível. Antes de eu entrar basicamente neste assunto de hoje, que é um assunto bastante polêmico, difícil, complicado, um assunto que deveria ser resolvido dentro da ala da igreja, com o clero, com a própria hierarquia, ou o próprio clero, a própria hierarquia, está, de certa forma, alertando as pessoas para o problema. A gente vê que existem bons sacerdotes tentando fazer isso, mas são poucos. E nós, como Instituto Santo Atanásio, um instituto de leigos que estuda a doutrina da igreja, que nasceu, nós temos um porquê, nós nascemos porque de fato nós entendemos que a igreja estava sofrendo, que alguém precisava sentar num banco de escola, digamos assim, e voltar a estudar e entender um pouco a igreja. Hoje não é segredo para nós, principalmente que estamos aqui dentro, que houve uma ruptura de pensamento, e a ideia, durante essas pequenas aulas que eu vou ministrar, é tentar, aos poucos, fazer com que não só, de certa forma, eu demonstre os problemas para vocês, mas que, de certa forma, abra uma visão para uma reflexão mais profunda. Quem vai, no final, dizer quem está certo e quem é errado é a própria igreja. Mas o importante aqui é nós frisar que a igreja já disse o que é a verdade. O magistério da igreja, em 2000 anos, sempre colocou de forma muito sábia e inteligente tudo aquilo que faz parte do magistério da igreja, tudo aquilo que Cristo ensinou, que foi ensinado pelos apóstolos, depois isso passou-se aos bispos e de forma sucessória até os nossos tempos. Então o objetivo meu aqui, enquanto presidente do Instituto Santo Atanásio, não é chegar aqui e dizer assim, nós somos os donos da verdade. Não. Quem é dono da verdade é a própria igreja. E a igreja já deu a sua verdade, já pregou a sua verdade, já ensinou a sua verdade. Muitos santos morreram por essa verdade, muitos bispos morreram por essa verdade, muitos papas foram perseguidos por essa verdade. E hoje a ideia é começar a fazer uma explanação no sentido de demonstrar isso para vocês e causar, de certa forma, uma reflexão em vocês que estão aqui e aqueles que futuramente estiverem assistindo esse vídeo. Então, por que eu venho refletindo sobre esse assunto um bom tempo? Por que agora tocar nesse assunto? É um assunto polêmico, a gente vê que muita gente toca nele, mas de forma mais sensacionalista. E, primeiramente, nós temos que entender que o Instituto Santo Atanásio ele nasceu porque as pessoas que fazem parte dele aqui amam a igreja, amam a Jesus Cristo, amam o magistério e estão dispostos a colocar a sua vida de forma constante nessa luta de defesa por essa verdade que é Cristo. Eu sou a luz, a verdade e a vida. Então, a gente tem que guardar muito isso, o porquê de nós tocarmos nesse assunto. Não o motivo em si dos debates externos ou não, mas o ponto principal. Nós amamos a igreja. O Instituto Santo Atanásio nasceu porque essas pessoas, os membros que estão aqui, amam a igreja. E de certa forma estavam precisando se unificar para estudar, para conhecer um pouco mais profundamente o próprio magistério da igreja e assim, de alguma forma, na miséria que nós somos, tentar defender essa verdade, levar essa verdade para as pessoas, pregar isso para as pessoas. Jamais impor.
Esse nunca foi o nosso papel, mas o nosso papel é levar a verdade. E é por isso que, depois de um certo tempo de meditação e reflexão, eu resolvi iniciar esse estudo, esse pequeno estudo. Na verdade, já venho estudando um bom tempo, mas começar a explanar isso de uma forma mais catequética, mais reflexiva, para que as pessoas comecem a entender. Então, e como que vai ser feita essa demonstração, né? Porque a gente já teve até alguns feedbacks não muito positivos. Vamos começar a falar do Concílio Vaticano, vamos criar polêmica e tal. Nosso objetivo não é aqui entrar no se está certo ou está errado, mas causar sim uma reflexão verdadeira das coisas, como de fato as coisas são, e não como as pessoas, a aparência de algumas coisas tende a ser entendida. Então, para fazer esse trabalho, essa explanação, que eu acredito que vai umas 3 ou 4 aulas, espero que eu consiga fazer em 4 aulas, mas se estender, peço a paciência de todos. Eu usarei alguns materiais que são fundamentais para a gente entender. O primeiro é a Patiens Dominis Gratias. E aí, consequentemente, ali nós vamos entender o início do problema que vai desembocar no Concílio Vaticano II. E, de material de apoio, vou usar o livro do Iota Uno, um estudo das mudanças da Igreja no século XX, né, do Romano Amerio. O Reno se lança no Tibre, e vou explicar um pouco por que eu vou usar esse livro, porque na verdade esse livro é do reverendo Padre Ralph Wiltingen, e é importante por quê? Porque há relatos históricos do que aconteceu dentro do Vaticano durante o concílio, e nesse sentido também ele vai apontar os cardeais que foram propulsores de todo o movimento mais progressista, a ala mais liberal que tinha dentro do concílio, que faziam parte da região da Europa próxima ao Reno. Então, por isso que o nome do livro é O Reno se lança no Tibre. E eu até marquei aqui, gravei o nome deles aqui para não esquecer, eram os cardeais Louise, Tyrrell, Blondel, Leroy, Teilhard, Lubac, von Balthasar, Congar e Hanner. Vamos guardar esses nomes aqui, que eles são muito importantes aí para todo o desenvolvimento daquilo que nós pretendemos fazer de reflexão durante esse período. Na época do concílio, teve várias frases positivas e negativas que eu pretendo entrar nelas, mas antes eu quero introduzir a parte principal de todo esse movimento, que hoje a gente já pode dizer que é apóstata e já não é mais só herético, né? Infelizmente, né? E a ideia aqui, por exemplo, não é a gente pegar a natureza dos escritos do Concílio Vaticano e ficar analisando um a um não, esse escrito aqui, conforme a hermenêutica da continuidade, eu consigo analisar, eu consigo chegar à conclusão disso e disso e disso, ou supostamente analisando de forma com pensamento de ruptura, eu simplesmente pegar para não, mas isso aqui está dizendo isso, não está condizente com a tradição da igreja. Então, é muito difícil eu chegar aqui e falar assim, fulano escreveu algo no Concílio Vaticano com o espírito progressista, com o espírito da hermenêutica da continuidade. Fica bem complicado. Por quê? Porque nós não somos Deus, nós não vemos o coração das pessoas. Mas como é que nós vamos poder fazer uma análise disso de forma mais segura, mais real, se nós não vemos o coração da pessoa? Então, tem uma outra coisa
que a gente pode analisar com mais segurança e mais tranquilidade, que é os frutos daquilo que foi feito. Então, através dos frutos, nós vamos entender o tamanho, a árvore, né? O tamanho da árvore, qual que é a árvore. Então, você não vai plantar um pé de bananeira lá e vai colher abacaxi, né? Então, fica muito claro, né? Se eu estou falando que eu estou plantando um pé de bananeira, eu daqui um certo período eu vou ter que colher bananas. É impossível colher abacaxi. Então, isso é o primeiro ponto que nós vamos ter que levar em consideração durante todo esse período de análise que nós vamos fazer. E é por isso que tem alguns nomes que eu vou tratar um pouco mais, né, durante essas explanações. As influências de Maritain, as influências de Karl Renner e dos cardeais de Reno. Então, esses que eu já citei aqui, porque eles são fundamentais para o desembocar de tudo o que aconteceu dentro do concílio, ou um pouco antes do concílio. Então, havia ali já um desenvolvimento teórico de algo que a gente vai ver mais tarde, que não se tratava de algo católico. Sei se não podemos afirmar se era consciente a ação deles ou não. Alguns afirmam que foi consciente, outros afirmam que não, mas de fato aquilo que nós conseguimos analisar com os frutos se foi católico ou não foi católico. Então, basicamente, nós podemos analisar dessa forma e assim nós vamos conseguir sair desse atrito de polêmicas subjetivistas que muitas vezes acontecem. E dentro disso, eu peguei alguns livros que são importantíssimos que eu vou usar de material de apoio. Christus 20, de Dom Athanasius. Por que Dom Athanasius? Dom Athanasius é um homem que viveu um tempo muito difícil da crise da igreja na época das guerras na Alemanha e sofreu muito com a questão do nazismo, a família dele. Ficou um bom tempo sem... a família dele ficou um bom tempo sem a possibilidade de ter acesso aos sacramentos. E Dom Athanasius é um perfeito estudante, entendedor de toda a situação que aconteceu na igreja. Então, Dom Athanasius, ele tem as suas posições, mas o que nós vamos usar aqui como base de Dom Athanasius? Vamos usar os frutos que ele entende que o concílio trouxe. Aí nós temos Karl Renner. Por sinal, esse livro é muito bom, eu ganhei de presente aqui do vice-presidente de aniversário, que veio calhar aqui. Karl Renner, um grande problema. Não quero entrar no contato, nas questões dele aqui, porque Karl Renner vai precisar uma aula só para ele, para nós debulhar e entender os pensamentos dele. O Catecismo Católico da Crise da Igreja é muito importante, porque ele traz algumas questões que são muito doutrinárias e que vão fazer toda a diferença para nós entender depois se os frutos que ocorreram depois do Vaticano são realmente católicos ou não. E aqui ele também explana na visão do padre Matias Gaudron, da fraternidade, o que é a crise, quais são os pontos principais dela. Então é importante a gente usar. Então, quando nós pegamos esse livro aqui, ele já tem um pensamento do total da ruptura. E aí nós temos um outro livro, que o Instituto Santo Atanásio lançou, que é a Igreja Católica as Catacumbas de Hoje, a Perseguição à Verdadeira Fé. Vejamos que este livro ele já tem uma posição um pouco mais branda, e ele vai nos explanar toda a crise de uma forma a tentar ler o concílio numa questão de hermenêutica da continuidade, da tradição e tal, mas ao mesmo tempo ele vai trazer os frutos que o concílio deu. Então ele é importantíssimo. Aliás, eu recomendo todo mundo ler esse livro, independente se tem uma visão mais para hermenêutica ou para uma ruptura.
ele é importante para você entender os fenômenos que causaram-se após o Concílio Vaticano II. E aí você acaba entendendo todo o problema da crise atual. Então, que a Patiens Dominis já, de forma profética, já tinha dito anteriormente. A Candeia debaixo do alqueire, do Padre Álvaro Canderon. Então, aqui vai falar sobre umas questões da autoridade doutrinal do magistério da Igreja, se é válida, não é válida, mas assim, enfim, tem muita coisa que dá aqui para a gente utilizar para fazer essa análise das questões dos frutos pós-Concílio Vaticano. Então, por isso, é um livro também que vai estar de apoio. E um outro livro que são alguns opúsculos, né, do Papa Herético e outros opúsculos do nosso... um dos melhores filósofos tomistas que acho que existe no Brasil hoje, que é o Carlos Noguet. E eu vou utilizar alguns outros artigos dele também. E vou também usar algumas bases do Catecismo de Trento para a gente fazer algumas comparações do que se tem de pensamento da Igreja Católica enquanto tradição bimilenar e o que tem-se enquanto tradição mais contemporânea, tradição não, enquanto pensamento mais contemporâneo. E a ideia, como eu já mencionei, não é criar polêmica, mas tentar criar uma reflexão nas pessoas, de fato, o que se pensava antes, o que era, aliás, o termo não é nem o correto, se pensava, né? O que é a doutrina da Igreja Católica de fato e o que se pensa que é a doutrina católica nos dias de hoje. Então, a análise ela é para partir desse sentido, e nessa primeira aula, a minha ideia é fazer uma questão um pouco mais introdutória para nós entendermos aonde que nasce o grande problema que vai desencadear no Concílio Vaticano II. Então, não é algo que da noite para o dia ocorreu. Então, se nós formos pegar há alguns meses atrás, o professor Rodolfo Braga veio aqui falar um pouco sobre a história dos jesuítas e ele já apontou alguns problemas lá no século XVIII, né? XIX, né? Início do século XIX, que já apontavam para alguns problemas modernistas, que mais tarde iria se desencadear no Concílio Vaticano II. Então, e inteligentemente, de forma muito sábia, o Papa Pio X, em 1907, ele vai lá e escreve a encíclica Patiens Domini de Gregis, que vai, já de certa forma, profetizar os problemas futuros e vai condenar isso. Vai condenar de uma forma muito clara, talvez das encíclicas mais duras, essa seja a mais dura delas, né? Porque de fato era algo ainda que estava se iniciando dentro da igreja, que boa parte das pessoas não viam, mas o Papa já tinha conseguido fazer a leitura das heresias que estavam nascendo e que tinham se infiltrado de certa forma dentro do âmbito da igreja e que faria todo o estrago, né? Alguns dizem que o Papa fez uma análise tão exímia que parece um bisturi cortando algo ínfimo. Então, de tão perfeita que foi a análise dele, né? Então, e a gente não pode deixar de trazer isso, porque como que eu vou falar dos problemas do Concílio Vaticano II sem entender aonde que começa todo esse processo? Então, o concílio em si, ele... É por isso que o nome da palestra é Os Enigmas e as Confusões do Concílio Vaticano, porque vai ter uma série de enigmas no meio e que vai se desembocar em uma série de confusões e pensamentos no futuro, mas que
ela não nasce em si dentro do Concílio Vaticano. Ali pode ser que foi o estopim, a consequência. Digamos assim, que tinha uma galera lá que estava dando umas machadadas, mas precisava de um pessoal para empurrar a árvore para cair. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. As machadadas já tinham sido dadas, mas precisava alguém derrubar essa árvore, e para derrubar precisava de um concílio. E então o Papa Pio X, nessa encíclica, ele vai começar alertando o clero e os leigos sobre o problema da heresia que tomou conta da nossa época, que é o modernismo. É interessante porque o nosso pai espiritual, nosso patrono, é Santo Atanásio. Santo Atanásio enfrentou todo o arianismo numa época muito difícil, né? E ele estava solitário em Alexandria, com um apoio muito pequeno, mas manteve-se firme até o final. Foi exilado várias vezes por causa disso, mas manteve-se firme na fé. Então, entendemos nós, no Instituto Santo Atanásio, que nós também devemos termos esse espírito de defender a fé, de levar a verdade às pessoas, embora nós sejamos miseráveis leigos. Nós não somos o clero, não temos a dignidade de um bispo, de um papa, de um sacerdote ou de um religioso consagrado, mas Deus nos deu, de certa forma, uma intelectualidade, e esperamos que o Espírito Santo sempre nos haja, nos oriente, nos encaminhe para que nós possamos entender e levar essa defesa da fé de forma veemente, né? Nos dê força e nos dê também as habilidades para isso. E muita fortaleza, né? Que é o principal, né? A gente sabe muito bem o quão é difícil hoje manter um apostolado, quão é difícil achar pessoas que estejam, de certa forma, interessadas em fazer esse combate. São poucos. As pessoas vêm, às vezes por certo momento, se sentem já cansadas por primeiro embate e acabam desistindo. Então, hoje nós dependemos não só de uma fé forte, mas também de virtudes de fortaleza para que possamos caminhar, trilhar nessa constante luta pela fé. Então, o Papa Pio X, ele vai falar o seguinte: aludimos, veneráveis irmãos, a muitos membros do laicato católico e também, coisa ainda mais para lastimar, a não poucos do clero que, fingindo amor da Igreja e sem nenhum sólido conhecimento de filosofia e teologia, mas embebido antes da teoria envenenada dos inimigos da Igreja, blasonam, postergando todo o comedimento de reformadores da mesma Igreja, e cerrando ousadamente fileiras, se atiram sobre tudo o que há de mais santo na obra de Cristo, sem pouparem sequer a mesma pessoa do Divino Redentor, que com audácia sacrílega rebaixam a craveira de um puro e simples homem. Veja, lá em 1907, o Papa já tinha feito a leitura do que se estava iniciando dentro da Igreja. Então, não era algo... O que aconteceu no Concílio Vaticano não é algo novo. É algo que já estava, de certa forma, agindo dentro das fileiras da Igreja. E aí, ele vai começar a expor algumas coisas do que é essa heresia chamada modernismo. Então, eu vou pegar 2 pontos, né, porque mais importantes, 3 pontos mais importantes, porque senão vai ficar muito extenso. Mas o primeiro é o ponto do modernismo filosófico, né? Então, que entra dentro da Igreja. Antes disso, era muito combatida, né? Então,
existia, inclusive é por isso que existia os livros que eram censurados, né? Porque a igreja em si, ela sempre deixou muito claro, os livros que eram censurados eram os livros que de fato tinham questões totalmente anticatólicas, então heréticas, então eles eram censurados pela igreja, mas que isso passa a ser, de certa forma, com um certo período, questionado dentro da igreja ou desobedecido. Então o próprio clero começa a defender certas teorias. Então, começando pelo filosófico, cumpre saber que todo o fundamento da filosofia religiosa dos modernistas assenta sobre a doutrina que chamamos de agnosticismo. Por força desta doutrina, a razão humana fica inteiramente reduzida à consideração de fenômenos, isto é, só coisas perceptíveis e pelo modo como são perceptíveis. Nem tem ela direito nem aptidão para transpor seus limites. E daí, segue que não é dado a razão elevar-se a Deus, nem conceder-lhe a existência, nem mesmo por intermédio dos seres visíveis. Fazendo um pequeno resumo, o que é o agnosticismo? Na verdade, o agnosticismo ele diz em sua doutrina que é impossível chegar pela razão humana a Deus. Traduzindo, é isso. Então ele vai simplesmente dizer que a metafísica é uma doideira, algo fora da razão, que a metafísica não explica a existência de Deus, que foi uma invenção do homem e tal, uma coisa mais bizarra. Então, tanto é que quando a gente vem para os nossos tempos, nós não ouvimos falar de metafísica. É algo que os modernistas vão cortar pela raiz, porque se hoje, por exemplo, começa a se ensinar metafísica de forma correta dentro de um seminário, consequentemente você vai ter um grande percentual de pessoas que vão encontrar argumentos pela razão humana de que Deus existe. Ou seja, embora você tenha até uma certa... o que acontece hoje dentro dos seminários? Nós temos uns seminários com uma espiritualidade muito baixa. Então, qual que é a maneira de nós, seres humanos, manter-se firme na fé? Ou, por uma graça divina, então nós tenhamos uma fé intacta de um ponto tão forte que nós não precisamos da argumentação da razão humana para argumentar isso. Ou, no nosso caso, seres corrompidos, nós utilizamos de duas maneiras para chegar a ela. Primeiro, pela fé dada pela graça, pelo batismo e ação do Espírito Santo. E a outra é pela razão humana, que nos dá a possibilidade da argumentação da existência de Deus. Uma desses exemplos é as 5 vias de Santo Tomás de Aquino. Então, para esse agnosticismo, isso seria impossível. Então, seguindo a lógica deles, segue-se, portanto, que Deus não pode ser de maneira alguma objeto direto da ciência, e também com relação à história não pode servir no assunto histórico. Postas essas premissas, todos percebem com clareza qual não deve ser a sorte da teologia natural, dos motivos de credibilidade da revelação externa. Tudo isso os modernistas rejeitam e atribuem ao intelectualismo, que chamam um ridículo sistema, morto já há muito tempo. E isso é muito interessante, que essa teoria levantada pelos modernistas, ela foi um pouco antes debatida no Concílio Vaticano I, né? E lá ficou muito bem definido, né? Inclusive dentro do próprio concílio passou a ser algumas coisas, partes da igreja, dos ensinamentos da igreja, muito claro, né? Por exemplo, a questão da anatematização de algumas coisas. Anátema, o termo anátema vem de excomunhão, execração, maldição. Então, só para vocês entenderem quando usar o termo anátema. Então, se alguém disser que Deus, único e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, por meio das coisas criadas, não pode ser, com certeza, pela luz natural da razão humana,
não pode ser conhecido, com certeza, pela luz natural da razão humana, seja anátema. Ou seja, a igreja já havia condenado isso, esse tipo de pensamento. E mesmo assim, esses modernistas começaram a proliferar esse tipo de ideia. Se alguém disser, por exemplo, que a divina revelação não pode tornar-se crível por manifestações externas e que por isto os homens não devem ser movidos à fé senão exclusivamente pela interna experiência ou inspiração privada, seja anátema. Então, quer dizer, Deus não pode agir no meio externo, os milagres não podem acontecer no meio externo, então tudo isso é algo da cabeça. Agora, Deus pode agir na sua consciência, na sua subconsciência. Então, ou seja, há um pensamento aqui já de subjetivismo, que eu vou explicar isso um pouco mais à frente. Se alguém disser que a divina revelação não pode tornar-se crível por manifestações externas e que por isto os homens não devem ser movidos à fé senão exclusivamente pela interna experiência ou inspiração privada, seja anátema. Então, novamente, ele vai afirmar, né, que o concílio em si vai afirmar que Deus pode agir de maneira externa, e aí eu dei um exemplo dos milagres, né? Então, Fátima, né, foi condenada antes mesmo de acontecer o milagre do sol, um fato externo, né, muito claro, né, para todo mundo ver. Então, supostamente isso no pensamento modernista não existe. Então é por isso que eles não se preocupam muito com Fátima. Então, entretanto, para eles uma coisa fixa e determinada, o que é dever ser até e a ciência a par da história, e cujas raias não haja lugar senão para os fenômenos, repelido de uma vez Deus e tudo o que é divino. Então, o Papa aqui já alertava por fato de que havia a tendência da separação total da ciência e da questão da teologia. Então, a história passa a ser contada sem a questão religiosa, sem a questão da ação de Deus no meio. Então é por isso que hoje, por exemplo, nós pegamos livros de história, sempre o ponto fundamental dos acontecimentos históricos é algo econômico e vice-versa. Fica nisso aí, algumas intenções de tomar terreno, territórios, mas sempre com visão econômica, visão capitalista, material. Então, e muitas vezes a gente sabe muito bem que não era isso, eram situações que envolviam diretamente conflitos religiosos, não cristãos com cristãos. Então, a igreja, ela sempre deixou muito claro isso, né, que a interferência divina sempre poderia ocorrer. E muitas vezes acontecia isso, né? Então, as cruzadas é uma situação assim, né? Então, não cabe eu comentar sobre isso aqui, porque me estenderia, não é o objetivo. Então, esse agnosticismo, porém na doutrina dos modernistas, não constitui senão a parte negativa. Então, o agnosticismo é a parte negativa, é a separação das coisas de Deus. E a positiva acha-se toda na imanência vital. Ou seja, então o que acontece? Se eu tiro Deus do centro das coisas, eu preciso achar um outro centro. Até mesmo para a religião. E aí que entra outro problema que o Papa Pio X naquela época já tinha encontrado. Então, a religião, que era natural, que era sobrenatural, é mista ou seja explicado como qualquer outro fato. Então a religião ela já perde, a teologia ela perde o espaço superior em relação à ciência e passa a ser algo banal, como qualquer coisa. Ora, destruída a teologia natural, impedido o acesso à revelação, né? Ao rejeitar os motivos da credibilidade, é claro que não se pode procurar fora do homem essa explicação. Então, se nós não temos algo para explicar, se nós não temos Deus para explicar algo, então nós vamos ter que achar alguém para explicar isso. Logo, é o homem. Então, aqui nós colocamos o homem no centro da religião, não é mais Deus.
Então o pensamento modernista ele tem isso, ele coloca o homem no centro da religião ao invés de Deus. Então, deve-se, pois, procurar o mesmo homem, no mesmo homem, e visto que a religião não é de fato senão uma forma de vida, a sua explicação se deve achar mesmo na vida do homem. Daqui procede o princípio da imanência religiosa. Aliás, fundamental, se alguém quiser entender muito sobre a imanência, este livro aqui vai trazer isso esmiuçado de uma forma. Claro, nós vamos fazer uma palestra aqui tratando disso, né, dentro dessa decorrência de todos os problemas do concílio, mas não deixe de ler o livro. Aqui a gente vai fazer algo mais resumido, né, até para entender, mas esse livro aqui vai explicar isso de forma muito, muito bem colocado. Então, enfim, para a filosofia modernista, o objeto da religião não é mais Deus, e sim o homem. Então, temos que deixar bem claro isso, porque isso vai fazer toda a diferença no andar da carruagem, no desenvolvimento dessa teologia que nós vemos atualmente. Assim, pois, temos o caminho aberto para a evolução do dogma. Você abre as portas para um acervo de sofismos, né? Porque se nós olhamos para o homem, logo nós estamos olhando para o consciente do homem. Não é mais para algo externo, que é Deus, aonde que é o homem que tem que adaptar-se a Deus. Então, uma coisa muito interessante que a gente vê muito hoje você pode ir em qualquer paróquia. Infelizmente, eu acho que não é consciente, mas se tu começar a conversar com o pessoal da liturgia, o pessoal que está ligado mais à realização das santas missas e tal, você vai ver a preocupação deles com fazer uma missa para que todo mundo goste. Então, a missa não é mais para Deus. A missa é para o homem. Então, e isso faz parte de todo esse desenvolvimento de pensamento. Então, vou ler um pedaço aqui para vocês entenderem mais ou menos o que acontece. E aí o Papa Pio X ele vai se apoiar em Gregório XVI, na encíclica Singularinos, de 7 de julho de 1834. Ousadamente afirmam os modernistas, e isto mesmo se inclui das suas doutrinas, que os dogmas não somente podem, mas positivamente devem evoluir-se, mudar-se. De fato, entre os pontos principais da sua doutrina contam também que deduzem da imanência vital. As fórmulas religiosas para que realmente sejam tais, e não só meras especulações da inteligência, precisam ser vitais e viver da mesma vida do sentimento religioso. Daí, porém, não se deve concluir que essas fórmulas, particularmente se forem só imaginárias, sejam formadas a bem desse mesmo sentimento religioso, porquanto nada importa a sua origem, nem o seu número, nem a sua qualidade. Segue-se, porém, que o sentimento religioso, embora modificando-as, se houver mister, os torna vitais, e falas viver da sua própria vida. Ou seja, a missa tem que se adaptar às pessoas, aos tempos. A fé tem que se adaptar às pessoas e aos tempos. Em termos, é preciso a fórmula primitiva seja aceita e confirmada pelo coração, e que a subsequente elaboração das formas secundárias seja feita sob a direção do coração. Precede daí as tais fórmulas, para serem vitais, hão de ser e ficar adaptadas tanto à fé quanto ao crente. Então veja, nessa época já se tinha a leitura de que o pensamento era adaptar as coisas da religião ao homem. Ora, sendo assim imutável o valor e a sorte das formas dogmáticas, não é de admirar que os modernistas tanto as escarneçam e desprezem, e por conseguinte só reconheçam e exaltem o sentimento e a vida religiosa.
Por isso, com maior atrevimento, criticam a Igreja, acusando-a de caminhar fora da estrada e de não saber distinguir entre o sentido material das fórmulas e sua significação religiosa e moral, e ainda mais, agarrando-se obstinadamente, mas em vão, às fórmulas falhas de sentido de deixar a própria religião rolar no abismo. Cegos, na verdade, a conduzirem outros cegos. São esses homens que, inchados de orgulho e ciência, deliram a ponto de perverter o conceito da verdade e o genuíno conceito religioso, divulgando um novo sistema, com o qual, arrastado por desenfreada mania de novidades, não procuram a verdade onde certamente se acha, e desprezando as santas e apostólicas tradições, agarram-se a doutrinas ocas, fúteis, incertas, reprovada pela Igreja, com as quais os homens estultíssimos julgam fortalecer e sustentar a verdade. Então, vejam que o Papa Pio X, em 1907, ele já imaginava que haveria tentativa de mudanças de rito, porque ele deixa muito claro que uma das profundas mudanças no pensamento modernista era adaptar os ritos ao homem, ao sentimento religioso do homem. Então, para os modernistas, para quem estudou Karl Rahner, para quem estudou Maritain, em alguns pontos, esse pensamento de evolução, ele faz parte já da Igreja. Então, para eles, de certa forma, não está errado. Esse que é o problema. Eles aprenderam assim. Então, é por isso que quando nós vamos analisar toda essa questão do Concílio Vaticano II, nós vamos ter que analisar as rupturas de pensamento, antes de mais nada, e de ensinamento. E se nós queremos, de fato, restaurar, resgatar, defender a autenticidade da fé, a gente tem que resgatar os pensamentos da doutrina da forma correta, como o magistério ensinou. Então, o Papa Pio X aqui, ele já faz essa análise desse rompimento do pensamento. Só que, quando nós começamos a fazer esse tipo de debate mais de forma sensacionalista, ou talvez com fervores e aptidões de meu time é esse, eu não vou me mudar, o meu time é esse, eu já tenho a minha decisão e não faço uma análise mais profunda, eu acabo deixando esses pormenores passar. E eles são fundamentais para que nós entendamos a raiz do problema, a raiz da crise. Então, e o próprio Papa Pio X ele vai fazer depois a análise quanto à questão do pensamento enquanto religioso, enquanto teologia, já vamos usar esse termo, né? Então, vamos passar a considerar a pessoa como crente, né? Então, se quisermos conhecer de que modo o modernismo, o crente difere do filósofo, convém observar que, embora o filósofo reconheça por objeto da fé a realidade divina, contudo, esta filosofia não se acha noutra parte senão na alma do crente, como objeto de sentimento e afirmação. Porém, se ela em si mesma existe, ou não fora daquele sentimento ou daquela afirmação, isto não importa ao filósofo. Se, porém, procurarmos saber que fundamento tem essa asserção do crente, respondem os modernistas, é a experiência individual. Com esta afirmação, enquanto na verdade discordam dos racionalistas, cai na opinião dos protestantes e dos pseudos místicos. Ou seja, o que o Papa está querendo dizer assim, aqui? Que no pensamento modernista, não há como você separar, não há como você ser crente e filósofo. É mais ou menos isso. Então, seria algo impossível. Porque se você faz uma análise como crente e filósofo, você vai ter uma opinião individual.
Então você não consegue, você não tem capacidade de racionalizar, porque os teus sentimentos religiosos vão interferir. Mais ou menos isso que ele vai trazer. Por quê? Porque lá no futuro eles querem separar completamente a ciência das coisas divinas. Eis como eles declaram: no sentimento religioso deve reconhecer-se uma espécie de intuição do coração, que pôs o homem em contato imediato com a própria realidade de Deus e lhe infunde tal persuasão da existência dele e da sua ação, tanto dentro como fora do homem, que excede a força de qualquer persuasão que a ciência possa adquirir. E afirmam, portanto, uma verdadeira experiência capaz de vencer qualquer experiência racional, e se esta for negada por alguém, como pelos racionalistas, dizem que isto sucede porque eles não querem pôr-se nas condições morais que são necessárias para consegui-las. Ou seja, eles primeiro, o pensamento modernista primeiro, ele separa a fé da razão. Aí ele vai e diz que a fé é um sentimento religioso, e depois ele diz que os racionalistas eles não podem, ou um filósofo, uma pessoa que vai usar o uso da razão para explicar a fé, eles não podem alcançar, não podem fazer qualquer crítica a essa fé, porque eles não podem alcançar esse sentimento. É por isso que eles fazem críticas. Então, esse é a análise que subitamente eles vão fazer. Então, aqui a tentativa é eliminar-se a argumentação a argumentação racional da fé, da existência de Deus, enfim, para depois você começar a criar uma fé subjetiva. Então, é mais ou menos isso que e é o que vai desencadear no futuro, né? Claro que aqui, explicando assim dessa forma não está, mas é o que vai tender a acontecer. Então, passando um pouco mais para frente, como que o modernista teólogo vai tentar explicar as questões da fé? No campo teológico. Empenho árduo este, mas em poucas palavras diremos tudo. A fim a alcançar a conciliação da fé com a ciência, ficando, porém, sempre incólume a primazia da ciência sobre a fé. Então, é assim que o filósofo modernista, o teólogo modernista pensa. Neste assunto, o teólogo modernista se utiliza dos mesmos princípios da imanência e do simbolismo. Eis que, com rapidez, ele executa sua tarefa. Diz o filósofo que o princípio da fé é imanente. Acrescenta o crente que esse princípio é Deus. Conclui, pois, o teólogo: logo Deus é imanente no homem. Disto se conclui a imanência teológica. Outra adaptação. O filósofo tem por certo de que as representações da fé são puramente simbólicas. O crente afirma que o objeto da fé de Deus é Deus em si mesmo. Conclui, pois, o teólogo: logo as representações da realidade divina são simbólicas. Então, veja como é que você começa a destruir o pensamento da fé. Quando você separa a ciência, você tira a teologia do pedestal, as coisas divinas do pedestal, iguala ou até diminui, né? Então, se você iguala, subitamente você já está dizendo que a ciência tem algo superior. E aí depois você coloca as coisas divinas após a ciência. E aí logo tudo que é religião, tudo que é ligado às coisas divinas passa a ser um simbolismo. Então, não é mais algo da realidade, mas é algo mais simbólico. E tudo está centrado agora no homem, né? Não é mais em Deus. Antes era o homem que saía de si para chegar a Deus. Nesse momento, já com essa forma de pensamento, é Deus que está imanente no homem, né? Então veja que é uma inversão total. Falamos até agora da origem da natureza da fé, mas como são muitos os frutos da mesma, sendo os principais a igreja, o dogma, o culto, os livros sagrados, também a respeito desse assunto devemos saber o que dizem os modernistas.
Começando pelo dogma, já sabemos pelo que ficou dito, qual seja a sua origem e natureza. O dogma nasce da necessidade que o crente experimenta de elaborar seu pensamento religioso, a fim de tornar sempre mais clara sua consciência e a de outro. Consiste todo o trabalho em esquadrinhar e polir a fórmula primitiva, não por certo em si mesma e racionalmente, mas segundo as circunstâncias ou como, de modo pouco inteligível, dizem vitalmente. O resultado disso é que, como já dissemos, ao redor da mesma se vão formulando as fórmulas secundárias, que mais tarde, sintetizadas e reunidas em um único todo doutrinal, quando forem ratificadas pelo magistério público como respondentes da consciência comum, são chamados de dogma. Destas devem cuidadosamente distinguir as investigações teológicas, as quais, porém, posto que não vivem da vida do dogma, contudo não são inúteis, seja para harmonizar a religião com a ciência e dissipar qualquer contraste entre elas, seja para iluminar a religião e defendê-la. Talvez ainda tenham a utilidade de preparar um futuro dogma. Então, tá, vou parar aqui porque você vai falar do culto divino. Então, o que você está entendendo aqui? O que a igreja entende por dogma? Dogma é algo que sempre existiu, que esteve lá, que fez parte do magistério da igreja, que a igreja reconheceu aquilo enquanto história e que depois foi colocado em documento da igreja como um ato de fé real. Algo que existe mesmo. Por exemplo, a Imaculada Conceição. É algo que sempre existiu. Simplesmente foi transformado em dogma. O fato da igreja, de há salvação apenas na igreja católica. Sempre foi assim. Simplesmente virou um documento porque faz parte da realidade. A igreja foi lá e reconheceu. Não é algo que a igreja inventou. Reconheceu. Para os modernistas, para o pensamento moderno, não é muito bem assim. É algo que foi se desenvolvendo. Algo que fez parte da consciência do ser humano e que, de certa forma, teve uma coletividade que deixou todo mundo... fez com que todo mundo chegasse à conclusão que aquilo era um dogma, mas partiu do ser humano. Então há uma culturação do dogma. Então, isso é o pensamento modernista. Do culto não haveria muito que dizer se debaixo deste nome não se achassem também os sacramentos a respeito dos quais muito erram os modernistas. Pretendem que o culto resulte de um duplo impulso, pois, como vimos pelo seu sistema, tudo se deve atribuir a íntimos impulsos. O primeiro é dar à religião alguma coisa de sensível, o segundo chamam sacramentos. Os modernistas, porém, consideram os sacramentos como meros símbolos ou sinais, bem que não destituídos de eficácia. E para indicar essa eficácia, servem de exemplo certas palavras que facilmente vingam por terem conseguido a força de divulgar certas ideias de grande eficácia que muito impressionam os ânimos. E assim, com aquelas palavras, são destinadas a despertar referidas ideias. Assim também são os sacramentos com relação ao sentimento religioso. Nada mais do que isso. Falariam mais claro afirmando logo que os sacramentos foram só instituídos para nutrir a fé. Mas essa proposição é condenada pelo Concílio Concílio de Trento. Então, e aí o Concílio de Trento fala o seguinte: se alguém disser que esses sacramentos foram só instituídos para nutrir a fé, seja anátema. Então, é mais ou menos o que acontece hoje. Talvez não fica muito explícito, mas fica implícito, né? Nas ações das pessoas. Eu preciso me batizar porque eu quero me conservar na fé, quero me conservar católico. Eu preciso me crismar porque eu quero casar na igreja católica. Então, não é assim uma forma de ligar você a Deus, de confirmar o teu cristianismo, como acontece na crisma, ou um juramento de um sacramento do matrimônio. Mas é algo
que nós devemos fazer para nutrir a fé e tal. Então, é por isso que muitos sacramentos mais tarde acabam sendo ignorados no sentido geral, né? As pessoas casam, se divorciam, não estão muito aí para o sacramento em si, né? Não fazem menção do caráter que é o sacramento. Por exemplo, o batismo, né? A crisma, o sacramento da ordem. Então, para o modernista, isso é apenas um ato de nutrição da fé. Claro que a gente não vai ver o modernista colocando isso num documento explícito assim, mas implicitamente, quando você começa a fazer leituras de documentos deles, você vai aos poucos entendendo que é dessa forma que eles pensam. Então, voltando um pouco lá na questão do agnosticismo, né, o Papa ainda ele vai falar que, segundo o agnosticismo, né, consideramos a Bíblia um trabalho humano feito por homens para a utilidade de outros homens, né? Então é assim que os modernistas pensam, né? E que a Bíblia é um livro criado por homens e que tem uma certa inspiração. Então nós temos que usar por esse fato. Não é algo deixado por Deus ali que tem toda um selo da palavra de Deus, de algo advindo do Espírito Santo. Então essa inspiração que eles têm não é no sentido católico. Então, e aí o Papa Pio X ele vai expor um pouco sobre isso. Maior extensão de matéria nos oferece o que os modernistas afirmam da Igreja. Pressupõe que ela é fruto de uma dupla necessidade. Uma no crente, principalmente naquele que, tendo tido alguma experiência original singular, precisa comunicar a outro a própria fé. Outra na coletividade, depois que a fé se tornou comum a muitos, para se unir em sociedade e conservar e dilatar e propagar o bem comum. Que pois, a Igreja é um parto da consciência coletiva, isto é, da coletividade das consciências individuais que, por virtude da permanência vital, estão todas pendentes do primeiro crente para os católicos foi Cristo. Então, ora, toda a sociedade precisa de uma autoridade que a reja, e cujo mister seja dirigir os membros para o fim comum e conservar com prudência os elementos de coesão que em uma sociedade religiosa são a doutrina e o culto. Há, por isso, na Igreja Católica uma tríplice autoridade, disciplinar, dogmática e cultural. A natureza dessa autoridade deve ser reduzida à sua origem, e da natureza, por sua vez, devem coligir os direitos e deveres. Foi erro das eras passadas pensar que a autoridade da Igreja emanou de um princípio estranho, isto é, imediatamente de Deus, e por isso, com razão, era ela considerada autocrática. Essas teorias, porém, já não são para os tempos que correm. Vejam, aqui, isso é um princípio de entendimento importantíssimo, né? Então, veja que quando você torna o homem como centro da religião, a religião parte do homem, não parte mais de Deus. É um religar com o homem, não é mais um religar com Deus. Então é muito... se a gente for aprofundar um pouquinho, é meio que natural que se pense que a religião ela nasceu de um homem também. Não de uma divindade. Se nasce de um homem, esse homem explana essa sua fé para outras pessoas que aderem a essa fé, então eu gero essa coletividade, é a minha igreja. E se parte dessa ideia que é do homem, então por que não ter várias igrejas? Se vai ter vários homens com sentimento religioso. Então, quando nós caímos nos erros atuais, né? Aqui, o Papa Pio X, em 1907, já tinha feito a leitura de tudo isso, que hoje é público, é notório, não está mais escondido. E aí nós
entendendo um pouco mais sobre isso, nós podemos entender o que é a eclesiologia hoje da teologia da libertação. Por quê? A doutrina da igreja sempre ensinou que a autoridade dada a Pedro veio de Deus, que é o próprio Cristo, o Filho de Deus que deu. Então, é uma autoridade divina. Essa autoridade divina de Cristo passou aos apóstolos, que os apóstolos, através das suas mãos, ungiram os bispos, e sucessivamente nós temos ela até hoje. Os bispos dividem um pouco dessas suas responsabilidades com os sacerdotes, enfim, né? Então, os sacerdotes têm esse poder de representar o bispo, porque os bispos não podem estar em todo local. Então, essa autoridade dada por Cristo aos apóstolos, aos bispos, que sucessivamente vai se desencadear nos sacerdotes, ela tem a autoridade de ensinar. E o povo de Deus, os religiosos que têm o trabalho de servir só a rezar tanto pelo clero como pelos leigos, são as pessoas que são ensinadas. Então, a maneira natural o povo de Deus tem que ser ensinado pelas autoridades eclesiásticas. Esse é o modo natural. O que a TL fez? Logo, se eu tenho um pensamento moderno em que a religião ela não nasce propriamente de Deus, mas é do homem, então eu posso criar uma unidade sem hierarquia. Eu posso até ter um papa para unificar tudo isso, mas não uma hierarquia propriamente dita. Então, veja que há um novo pensamento de eclesiologia. É uma inversão, e daí isso vai levar à inversão, porque vou até falar um pouco mais à frente, mas aí, ao invés de as autoridades virem de cima para baixo, assinamento de cima para baixo, daqui a pouco isso aqui vai se inverter. Então, dando sequência, a Constituição Apostólica Actori Fidei do Papa Pio VI, ele já havia condenado esse tipo de pensamento, esse tipo de proposição. Então, a proposição que afirma que o poder foi dado por Deus à igreja para que fosse comunicado aos pastores, que são os seus ministros para a salvação das almas, entendido no sentido de que o poder do ministério e regime eclesiástico passa da comunidade dos fiéis para os pastores, é heresia. Ou seja, um papa não é eleito pelos fiéis. O papa é eleito pela ação do Espírito Santo, é por Deus. Os sacerdotes, os bispos, não são eleitos pelos fiéis, mas por uma ação do Espírito Santo que o chamou para ser bispos. Então, é mais ou menos isso que a igreja sempre pregou. Então, há uma ação divina, não é meramente uma democracia que as pessoas vão lá e votam, não, você vai ser o bispo. Também aquele que afirma que o Romano Pontífice é chefe ministerial, entendido no chefe de que, não de Cristo na pessoa do bem-aventurado Pedro, mas da igreja recebeu como sucessor Pedro, verdadeiro vigário de Cristo e chefe de toda a igreja, é herética. Então, entendendo, né? Então, não é o vigário, ele não é vigário da igreja, é vigário de Cristo. Então, se qualquer pensamento diferente é uma heresia. No entanto, a escola dos modernistas não basta que o Estado seja separado da igreja. Assim como a fé deve subordinar-se à ciência quanto aos elementos fenomênicos, assim também, nas coisas temporais, a igreja tem que sujeitar-se ao Estado. Isto não afirmam, talvez, muito abertamente, mas por força de raciocínio são obrigados a admiti-lo. Em verdade, admitido que o Estado tem absoluta soberania em tudo que é temporal, se suceder
que o crente, não satisfeito com a religião do Espírito, se manifesta em atos exteriores, como, por exemplo, em administrar ou receber sacramentos, isso já deve necessariamente cair o domínio do Estado. Postas as coisas neste pé, para que servirá a autoridade eclesiástica? Visto que esta não tem razão de ser sem os atos externos, estará em tudo e por tudo sujeita ao poder civil? É esta inelutável consequência que leva muitos dentre os protestantes liberais a desembaraçar-se de todo o culto externo e até de toda a sociedade religiosa externa, procurando pôr em voga uma religião que chamam individual. E seus modernistas, desde já, não se atiram francamente a esses extremos, insistem pelo menos em que a Igreja se deixe espontaneamente conduzir por eles até onde pretendem levar e se amolde às formas civis. Isto quanto à autoridade disciplinar. Então, veja que aqui nós entramos num outro ponto, né, que eu vou explanar em outra aula, mas é a questão da separação do Estado e da Igreja. Então, a encíclica Quas Primas, ela já havia condenado isso, né? Mas a Igreja insistiu, né? E Maritain foi insistindo mais ainda, né? Maritain foi lá e escreveu um livro, A Igreja e o Estado, justamente tentando achar argumentos para essa separação. E ainda tenta justificar algo bom nisso, né? Então, é algo que a gente vai ter que explanar na frente, né? Não tem como nós sairmos disso, mas é importante para a gente entender o problema. Primeiro você colocou a ciência acima da Igreja e depois você coloca a autoridade temporal acima da Igreja. Então, veja que não é basicamente assim, não, a autoridade temporal e a Igreja estão no mesmo patamar. Não, porque, de certa forma, ou não há como as duas estarem no mesmo local. Haverá divergências de opiniões. Até porque a autoridade da Igreja, ela tende a ser espiritual e moral. E se você tem um Estado que não se submete a ela, esse Estado vai criar a sua moral. Logo, vai haver uma contraposição. Ou a Igreja cede à moral do Estado e se torna submissa a essa moral, ou vice-versa. Então não há uma possibilidade de as duas caminharem junto. Mais grave e pernicioso são suas afirmações relativamente à autoridade doutrinal e dogmática. Assim pensam eles acerca do magistério eclesiástico. A sociedade religiosa não pode ser uma, sem unidade de consciência nos seus membros e unidade de fórmula. Mas esta dupla unidade requer, assim, por assim dizer, um entendimento comum, em que compete achar determinar a fórmula que melhor corresponda à consciência comum. E esse entendimento convém ainda atribuir a autoridade conveniente para impor à comunidade a fórmula estabelecida. Nesta união e quase fusão da mente designadora de fórmula e de autoridade que a impõe, acham os modernistas o conceito do magistério eclesiástico. Visto, pois, que o magistério, afinal de contas, não é mais do que um produto das consciências individuais, e só para cômodo das mesmas consciências lhe é atribuído ofício público. Resulta necessariamente que ele depende dessas consciências, e por conseguinte deve inclinar-se à forma democrática. Proibir, portanto, que as consciências dos indivíduos manifestem publicamente as suas necessidades e impedir a crítica, o caminho que leva o dogma às necessárias evoluções. Não é fazer uso de um poder dado para o bem público, mas abusar dele. Ou seja, simplesmente o que ele está dizendo aqui que se a Igreja parte da ideia de consciências e que por causa disso criou-se uma autoridade, de certa forma essas autoridades elas têm que estar submissas a um pensamento democrático. Logo, abrindo um aspas aqui, se nós for pensar com essa linha de raciocínio, faz todo sentido o sínodo da sinodalidade. Faz todo sentido. Então, é necessário uma inversão de valores para que isso funcione. É necessário que
o leigo ensine o pastor. Porque ele é pastor porque subitamente, por causa das consciências individuais, que ele é pastor. Não é por causa de uma autoridade divina. Da mesma sorte, no próprio uso do poder deve haver modo e medida. É quase tirania condenar um livro sem que o autor o saiba, e sem admitir nenhuma explicação nem discussões. Ainda que, portanto, deve adotar-se um meio termo, que ao mesmo tempo salve a autoridade e a liberdade. E nesse iterim, o católico poderá agir de tal sorte que, protestando o seu fundo respeito à autoridade, continue sempre a trabalhar à sua vontade. Em geral, admoestam a Igreja de que, sendo o fim do poder eclesiástico todo espiritual, não lhe assentam bem essas exibições de aparato exterior e de magnificência, com que sói comparecer às vistas da multidão. E quando assim o dizem, procura esquecer que a religião, conquanto essencialmente espiritual, não pode restringir-se exclusivamente a coisas do espírito, a que as honras prestadas à autoridade espiritual se referem à pessoa de Cristo que a instituiu. Veja que ele deixa bem explícito aqui a questão, né, de que se a religião ela tem a imanência no homem, de certa forma ela precisa, a autoridade que está nela precisa, de certa forma, ter um respeito aos fiéis que fazem parte dela. Porque, já que a religião é montada de uma coletividade de consciências individuais, de certa forma essa autoridade tem que estar voltada a esses fiéis e não ao inverso. Se nós entendemos que a Igreja parte de uma autoridade divina que é Cristo e que tudo tem que estar voltado a Ele, o homem tem que se adaptar às coisas da religião, às coisas do ensinamento divino. Quando nós invertemos isso, nós fazemos o inverso. Então, a religião tem que se adequar às coisas do homem. Papa Pio X ele vai falar ainda na questão da história, né? Então, a história passa a ser contada de forma totalmente materialista, né? Sem Deus, né? E, enfim, se fosse entrar na Patiente Domini aqui, a gente iria levar umas 2 aulas só para explicar ela. Mas o que eu queria trazer nessa introdução? O fato é que lá em 1907, o Papa Pio X já tinha, num ato de profecia, digamos, fazer a leitura do que está acontecendo nos nossos dias. Então, de tudo que desembocou desde o Concílio Vaticano. E antes de eu terminar essa primeira parte, temos 2 coisas muito importantes que nós temos que guardar em relação aos acontecimentos que estavam ocorrendo durante o concílio, né? Tem um bispo de Diamantina, aqui do Brasil, Dom Geraldo de Proença, ele, muito preocupado com o que estava acontecendo no Concílio Vaticano, ele trouxe algumas indagações em uma carta, né? Eu peguei um pedaço delas aqui, mas ó, veja isso antecedendo um pouquinho ao concílio. Muitos do clero ainda não veem os erros da revolução e ainda não se opõem a ela. Outros amam a revolução como princípio ideal, difundem-na, colaboram com ela, opõem-se aos inimigos da revolução, os denigrem e impedem o seu apostolado. Veja que hoje isso é muito veemente. Os ataques a aqueles que querem defender a doutrina da Igreja é gigante. E ele ainda vai complementar. 2 seminários da própria Roma vêm seminaristas cheios de ideias de revolução. Eles se definem como maritanistas, são discípulos de Teilhard, Chardin, socialistas católicos, evolucionistas. Então, eles mesmos já vêm com esses termos muito claros. E, em contraposição, o Papa João XXIII, no início do concílio, ele estava tão aberto às novidades que praticamente
o discurso de início do concílio simplesmente falou assim, só faltou falar assim, a igreja está aberta ao mundo, vamos abraçar as novidades. Mas olha o importante olha o texto interessante que ele vai falar. Para tornar mais concreta a nossa Santa Igreja, queremos notar as felizes e consoladoras circunstâncias em que se inicia o concílio ecumênico. No exercício cotidiano do nosso ministério pastoral, ferem nossos ouvidos sugestões de almas ardorosas, sem dúvida, no zelo, mas não dotadas de grande sentido de discrição e moderação. Nos tempos atuais, elas não veem senão prevaricações e ruínas. Vão repetindo que a nossa época, em comparação com as passadas, foi piorando. E portam-se como quem nada aprendeu da história. Mas parece-nos que devemos discordar desses profetas da desventura, que anunciam os acontecimentos sempre faustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. Abre aspas aqui. Vejo que as pessoas já estavam vendo os problemas do concílio externamente. Havia uma certa pressão. Aqui ele não está falando só de bispos, ele está falando da questão geral. E ele tinha um ar muito otimista para as coisas, né? Que é muito parecido com o que nós vemos hoje, né, na questão do sínodo, né? Então, no presente momento histórico, a providência está nos levando para uma nova ordem de relações humanas, que, por obra dos homens, e o mais das vezes para além de que eles esperam, se dirige para o cumprimento de desígnios superiores e inesperados, e tudo mesmo as adversidades humanas dispõe para o bem maior da Igreja. A finalidade principal desse concílio não é, portanto, a discussão de um ou outro tema doutrinal fundamental da Igreja, repetindo e proclamando o ensino dos padres e dos teólogos antigos e modernos, que se supõe sempre bem presente e familiar ao nosso espírito. Para isso não havia necessidade de um concílio. Veja que todos os concílios até o Concílio Vaticano II foram realizados justamente para tratar de assuntos doutrinais, dogmáticos. Normalmente tinha alguma coisa de dogma envolvida, exceto alguns, mas sempre foram doutrinais. E aqui ele está dizendo que esse concílio não é para isso. Que não haveria necessidade de debater algo nesse sentido. Não quer dizer que faltem doutrinas enganadoras, opiniões e conceitos perigosos contra os quais não devemos premunir e que temos que dissipar. Mas esses estão tão evidentes em contraste com a reta norma da honestidade e deram já frutos tão perniciosos que hoje os homens parecem inclinados a condená-los, em particular os costumes que desprezam a Deus e sua lei. A confiança excessiva nos progressos da técnica e o bem-estar fundado exclusivamente nas comodidades da vida, eles se vão convencendo sempre mais de que a dignidade da pessoa humana, o seu aperfeiçoamento e o seu esforço exige coisa da máxima importância. Eu vou fazer um aspas aqui que nós estávamos bem na época da Revolução Sexual, né? Sem contar que nós já tínhamos passado por 2 guerras. De fato, o homem já estava muito afastado de Deus. E o Papa aqui ele dá uma análise totalmente otimista. Então, não está acontecendo nada. Só faltou usar aqui um termo de que a igreja estava em uma plena primavera. Se estava em plena primavera, por que de um concílio? Então, veja, há contradições, né? Não dá para entender muito esse ar do otimismo. E o concílio que agora começa surge na igreja como dia que promete a luz mais brilhante. Estamos apenas na aurora, mas já o primeiro anúncio do dia que nasce de quanta suavidade não enche o nosso coração. Então, o João 23 fez esse discurso inaugural. Bem, o concílio terminou com outro Papa, né? Terminou com Paulo VI. E o Paulo VI terminou com outro discurso, né? Acreditava-se que depois do concílio viria o dia de sol para a história da igreja. Em vez disso, veio um dia de nuvens, de tempestade, de escuridão, de busca, de incertezas. E, na verdade, ainda Paulo VI tem mais uma frase que ele usa, que essa é bem icônica, né? Ele fala bem assim: por alguma fissura, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus.
Então, veja que não é algo que nós, leigos, estamos vendo agora, estamos falando. É algo que a própria igreja já viu que alguma coisa tinha saído do ponto de alinhamento da fé católica. E aqui, o próprio Paulo VI deixa muito claro isso. É uma preocupação veemente nele. E aí, como eu comecei falando, não tem como nós fazer análise das questões do coração de quem estava no concílio. João pensava assim, Pedro pensava assim, mas nós podemos analisar o contexto dos frutos do concílio, dos frutos que ele trouxe. E aí, nós podemos fazer uma análise, por exemplo, que nos anos entre 62 e 72, isso após o concílio, houve a redução de mais de 21, redução de padres para o laicato, de mais de 21 mil padres. Então, foi solicitada a redução ao laicato. Fora que outro estudo entre 67 e 74 chegou à conclusão que 34 mil padres abandonaram a vocação. Eles nem chegaram a fazer as questões oficiais, mas abandonaram a vocação. Então, esses números, talvez eles sejam piores que a própria Reforma Protestante. A própria Reforma Protestante banjou-se a alguns que caíram no erro, mas não chega a ser em números tão estrondosos assim. Não tenho a relação, mas alguns autores dizem que foi pior. Na França, na época, antes um pouco do concílio, no 58, 35% das pessoas da França assistiam missa diariamente, todo final de semana, todo domingo, né? Hoje esse percentual é menos de 5%. No Brasil, 94% dos brasileiros diziam ser católico. Hoje são 51%. Desses 51%, 8% dizem que vão à missa. Ou seja, nós estamos falando basicamente de 15% da população geral do Brasil que é católico praticante. Os outros, podemos dizer que são... Perdão, acho que eu fiz a conta errada aqui, eu acho que é menos, né? São uns 3%, né? Eu inverti o cálculo. Perdão aí, falha aqui nos meus cálculos aqui, mas é uns 3%. Então é só pegar os 51% aqui, 8 dos 51 multiplicar aí por 100. Mas é menor, perdão. É salutar que precisamos então levar em consideração tudo isso. Não há outra forma. Como é que nós vamos fazer essa análise? Temos que olhar esses pontos. E se nós chegarmos mais para os nossos tempos e for fazer uma análise do nosso atual Papa, nós temos alguns problemas que ficaram muito explícitos, né? A Amoris Laetitia, por exemplo, que acabou gerando certo escândalo dentro da igreja, que foi, de certa forma, abafada, mas, assim, muita gente entendeu ali já um cisma muito claro do pensamento, né? Muita coisa que a fé católica pregava como algo imutável, o Papa chega e, de certa forma, acha meios para abrir brechas, por exemplo, para comunhão para divorciados. E isso levou, por exemplo, a 4 cardeais escrever as famosas dúbias da Amoris Laetitia, né? Que foi o cardeal Ciri, Brown e Rufino. Não, perdão, onde é que estão eles aqui? Eu esqueci. O cardeal Burke, o cardeal Brand Miller, Al Meissner e o outro, quem que era? Alguém lembra?
tem mais um cardeal, acabei esquecendo aqui, que fizeram aquelas famosas dúbias, que não obtiveram a resposta do Papa. O Papa respondeu aí, semana passada, aí, o novo prefeito. Então, a gente tem entrado assim, numa ruptura total de pensamentos. Isso está ficando muito claro. Então, é por isso que nós temos que olhar a questão dos frutos. Outro problema que nós temos é a Fratelli Tutti, né? A Fratelli Tutti que praticamente ela vai de oposição à Quas Primas do Pio XI. Então, a Quas Primas é uma encíclica que fala sobre o reinado do Nosso Senhor Jesus Cristo, e lá fica muito explícito que esse reinado cabe tanto no âmbito legislativo, no âmbito judicial, executivo a Cristo, né? Então toda a esfera espiritual, a esfera religiosa, a esfera temporal, ela deve estar inclinada, inclusive as nações, ao reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a Fratelli Tutti vai lá e destrona isso, né? E que, de certa forma, entroniza o homem no lugar, abre espaço para todo que tipo de religiões, sejam elas cristãs ou não cristãs. Então, há uma certa oposição muito clara sobre isso, né? E a gente vai mais tarde em outras palestras esmiuçar isso, né? E aí, né? Aquilo que eu venho falando também já, né? Há essa inversão da eclesiologia da igreja com o sínodo, com esses sínodos aí, que vai acabar acontecendo agora o sínodo universal, né, que começou com as paróquias, aonde você tem os leigos ensinando os pastores. Então já não é mais os pastores que ensinam os leigos pela graça divina, pela ação do Espírito Santo, mas é os leigos que vão determinar o que os pastores vão fazer. Então, é a inversão total da hierarquização da igreja, né? Então, de forma mais metafórica, é as ovelhas conduzindo e orientando os pastores, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. A gente ri, mas é para chorar, né? Então, a gente vê a oposição daqueles que defendem as questões tradicionais da igreja com aqueles que defendem as questões modernas dentro da igreja. E isso fica muito explícito. Nós vemos isso na questão da própria Santa Missa. O rito tridentino é voltado totalmente para Deus, os gestos são para Deus, o sacerdote está voltado para o próprio Cristo no altar. As pessoas estão em gesto de reverência a Cristo. E na Santa Missa do Novo Sordo, com raras exceções, você vê uma missa totalmente voltada para o homem, né? Para o sentimento do homem, para as coisas do homem. Aí nós vamos... a coisa chega a ser tão bizarra que nós vamos ver as questões de missa sertaneja, missa gaúcha, padre descendo de tirolesa, entrando dentro da missa, padres entrando de moto dentro da missa, cerimônia de entrada com enxadas e foices. Então, você vê que não é mais nada voltado a Cristo, mas é voltado para o homem, para aquelas pessoas que estão ali naquele local. Então, regiões onde o sertanejo toma conta, cria-se uma missa sertaneja, onde tem uma certa... vamos pegar o exemplo dos gaúchos, né? Uma missa lá gaúcha com churrasco na missa. Então, totalmente voltada para o homem. Então, essa teologia humanista evolutiva, ela entrou, de fato, dentro da igreja com muita força. E a consequência agora, ela vai muito mais longe ainda, né? Que
está entrando na questão das questões mais doutrinais da igreja através do sínodo, e aí fica bem claro que a doutrina da igreja ela é imutável, apesar dos apesares e apesar do que acontecer, a doutrina permanece a mesma, mas o nosso dever de consciência é alertar os católicos para esse problema. E o objetivo nas próximas palestras, começar a esmiuçar esses problemas. O objetivo é tratar bem detalhado, para que a gente não entre na questão do polemismo, do sensacionalismo, e naquela questão de defendo o time A ou defendo o time B, mas trazer algo bem claro, bem racional aqui, e com exemplos do que está de fato acontecendo, do que se pensar, do que é o magistério da igreja até esse determinado ponto e o que hoje se pensa sobre determinadas questões dentro da igreja. Eu acho que o objetivo meu nessa palestra de hoje era isso. Eu espero que quem esteja acompanhando esta palestra assistam as outras também, né? Porque o desenvolvimento vai ser fundamental para que a gente chegue até o final e entenda todo o problema da crise atual dentro da igreja. É isso, pessoal. Yeah.